Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo o nosso primeiro convidado de hoje. Daqui a pouco eu converso com o deputado federal Léo Brito, do PT. O deputado vem nos falar desse início de trabalho lá na Câmara, que a Câmara voltou do recesso essa semana, com vários assuntos em discussão. Mas antes de começar minha conversa com o deputado, deixa eu dar um recado aqui para você que quer começar a brincar o carnaval em grande estilo já hoje à noite. A barbearia Dom Bigode está realizando o primeiro grito de carnaval, que vai ser lá mesmo dentro da barbearia. É um ambiente sofisticado, que já tem toda a infraestrutura necessária, tem bar, tem banheiro. Então, o que acontece? Vão dar uma afastada nas cadeiras, colocar uma banda para tocar, é a banda 4x4, tá aí a arte na tela, que vai animar lá na Dom Bigode hoje o primeiro grito de carnaval. Os ingressos são limitados, hein? Então você que conhece o ambiente já sabe como é que é uma boa pedida. E você que nunca foi, aproveite, conheça. É o primeiro grito de carnaval da barbearia Dom Bigode, agora à noite. Uma ótima opção para você que quer brincar o carnaval. Muito bem, vamos falar de política. Deputado Léo Brito, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rogério, boa noite a todos os telespectadores do Gazeta Entrevista. Deputado, esse início de ano legislativo lá na Câmara já começou com algumas polêmicas aqui em relação ao Acre. Porque foi divulgado, por exemplo, os deputados que votaram a favor da mudança no imposto de renda. E aí, a grosso modo, a população entende que foram os deputados que votaram para criar imposto, para aumentar imposto. Tem alguns pormenores aí que precisam ser esclarecidos. O que aconteceu mesmo com o imposto de renda pessoa física? Olha, isso é muito importante que seja esclarecido, porque se tem um problema hoje que o nosso país tem, é chamada injustiça tributária. O que quer dizer isso? Quem tem mais deve pagar mais, quem tem menos deve pagar menos ou ser isento. E o que nós votamos, a MP 692, que foi a única votação que nós tivemos essa semana, foi exatamente sobre isso. Nós votamos a ampliação da alíquota, do percentual que é taxado sobre os chamados ganhos de capital, sobre imóveis e também sobre ações. O lucro, por exemplo, você compra um imóvel com um determinado valor e você vem a vender esse valor com esse imóvel com um valor superior a esse, tem uma taxação sobre isso, que hoje está em 15%. Então, nós ampliamos para aqueles imóveis, para esse ganho de capital, esse lucro, que seja superior a 5 milhões. Mas superior então, isso a 5 milhões em uma única transação? No caso, se você tiver a MP, ela estabelece que se tiver mais de uma transação sobre o mesmo imóvel, ela tem que levar em consideração, deve ser somado até o ano do exercício seguinte. Sim. Né? Então, para evitar que haja o fracionamento, porque esse fracionamento seria uma forma de burlar a lei. Então, se o sujeito ele tem um lucro no imóvel que é superior a 5 milhões de reais, ele tem que ser taxado da mesma maneira com aquele que tem um lucro de 100 mil reais, então é injusto isso. Então, na verdade, essa medida ela vai atingir os milionários. Mas baixou para quem ela atinge os milionários. Tem um lucro menor ou somente aumentou para quem tem um lucro maior? Aumentou para quem tem um lucro maior. Então, na verdade, nós estamos atingindo só os milionários. Nós estamos falando de praticamente 1% de pessoas que são atingidas por isso. E uma questão que é importante porque esses recursos que que aí você faz um escalonamento mais justo, esses recursos vão ser utilizados, vão ajudar os municípios, vão ajudar a financiar a saúde, a educação. Então, nós vamos ter mais recursos para as políticas públicas. Então, é uma forma de você criar justiça tributária. Outra questão que mexe no bolso do contribuinte é com relação à tarifa de energia elétrica. Tem aí uma propaganda muito grande dizendo que a conta de luz vai baixar de preço. Mas é preciso explicar como é que vai funcionar isso, deputado. Isso passou pela Câmara também. Exatamente. Na verdade, é uma mudança. A grande questão hoje da tarifação diz respeito a um problema que nós tivemos, sobretudo no ano passado. E nos últimos 6 anos, que é exatamente o problema das reservas, reservas hídricas, exatamente para a geração de energia hidrelétrica. Então, com esse problema, e ano passado nós tivemos um problema muito grave no Brasil todo, foi necessário que tivesse sido ativadas as térmicas. E, obviamente, que quando você ativa as térmicas, as usinas térmicas, você vai ter um valor muito mais alto da produção.
Então, agora, com as reservas de água praticamente no seu nível razoável, nós não vamos precisar. Então, a presidenta Dilma está desativando as usinas térmicas e isso está fazendo a redução das chamadas bandeiras tarifárias. Então, essa é uma boa notícia para o consumidor. A partir do mês de março, nós vamos ter a redução das tarifas de energia. E tem uma outra boa notícia também sobre as tarifas de energia. Aqui para o estado do Acre, que diz respeito a um trabalho que foi feito pelo governador Tião Viana, junto ao Eletroacre, em relação à redução de 67% na tarifa de energia. Mas antes de chegar lá, rural, deixa eu só entender aqui, porque se a bandeira vermelha, a bandeira amarela, que custava, por exemplo, a bandeira amarela, vai cair de R$ 2,50 para R$ 1,50, quer dizer, consumidor que consome 100 kW e paga, digamos, R$ 100 de energia, uma hipótese, a bandeira amarela acresce R$ 2,50. Quer dizer, a queda no valor da bandeira amarela para R$ 1,50 vai baixar R$ 1 na conta. Não é desproporcional essa propaganda toda que estão fazendo? Porque é muito pouco. É uma questão importante. Eu acho que é só em não aumentar já é alguma coisa. O que estava se cogitando, o que vem se cogitando ao longo de todo o ano passado era que haveria aumento na tarifa de energia, mas na verdade o que está acontecendo é uma redução. Então, eu acredito que é algo importante que está acontecendo nesse momento. E claro que nós vamos trabalhar para que reduza ainda mais, os custos de energia reduzam. E como eu estava dizendo, inclusive nós encontramos agora, o governador Tião Viana, junto com a bancada, nós encontramos uma lacuna importante na lei que está proporcionando para os produtores rurais no estado todo, e nós tivemos agora recentemente lá no Alto Acre, uma redução de 67% na tarifa no período do dia que vai de 9 horas da noite até às 6 da manhã. Então, por exemplo, esses empreendimentos que estão acontecendo lá na região do Alto Acre, como a Dom Porquito, a fábrica Acre Aves, então vários produtores rurais vão ser beneficiados com esse benefício. Tem uma faixa de consumo? benefício importante. Não, nesse caso aí, todo o consumo, é claro, relacionado à aquicultura e também irrigação, né? E aí a Eletroacre coloca um padrão específico. Todo esse consumo, no período que vai de 9 horas da noite até 6 horas da manhã, ele será reduzido em 67% da tarifa. Mas tem um tipo de empresa específica? Pode ser algo residencial, obrigatoriamente comercial? Nesse caso aí é obrigatoriamente para produção, na área de aquicultura e também a energia que é utilizada para irrigação. Então, nós estamos falando aí de baixar esses custos aí para o setor produtivo, no estado todo. Deputado, uma questão importante que nas prefeituras é tido como a salvação dos prefeitos são as emendas parlamentares. E o senhor tem destinado algumas emendas aqui para Rio Branco, para outros municípios. Como é que está essa questão da liberação dessas verbas por conta do contingenciamento no orçamento da União? Olha, essa é uma preocupação que nós temos. Ano passado ficou consignado que nós teríamos 10 milhões de emendas parlamentares no orçamento de 2015 já. E aí houve um contingenciamento, caiu para 4,8 milhões. A boa notícia é que nós conseguimos, eu particularmente consegui empenhar todas essas emendas, né? E consegui mais 3 milhões em recursos extra-orçamentários para Rio Branco. Então, foi um ganho importante, porque foram 7 milhões e 800 que nós conseguimos empenhar, ou seja, o governo federal assumiu o compromisso de liberar, e nós já estamos trabalhando para que haja a liberação esse ano. E aí envolve construção, reforma e ampliação de espaços esportivos, envolve fortalecimento na área de saúde, e também esse ano nós tivemos mais 15 milhões de emendas que o governo agora vai estabelecer se vai haver algum tipo de contingenciamento. A expectativa, pelo menos que está sendo anunciado nos jornais, é de que haja um contingenciamento de 50 bilhões. A gente espera que as emendas sejam pouco atingidas em relação a isso. Mas o que é importante é que o governo federal já fez os empenhos. Então, ano passado, graças a Deus, a gente conseguiu, foi um dos parlamentares que teve o maior número de empenhos, mesmo sendo um parlamentar de primeiro mandato, e a gente espera estar liberando essas emendas, sendo que Rio Branco foi um dos municípios que
eu tive mais investimentos. São 7 milhões nas emendas de 2015 e 2016. E o que é importante também, nas minhas emendas eu procurei contemplar a maior número de municípios possível. Foram 12 municípios, inclusive municípios que são administrados pela oposição, porque o que a gente tem que pensar depois que as eleições acabam, Rogério, e o telespectador que está nos ouvindo, é exatamente a gente tem que pensar no povo do Acre. O senhor é deputado de todos os acreanos. Deputado, e agora recentemente foi trocada a liderança do PT na Câmara. O deputado Cibá Machado deu lugar a um outro deputado do partido. O que é que muda com essa mudança no líder? Bem, eu acredito, primeiro, eu tenho que parabenizar o trabalho que foi feito pelo deputado Cibá Machado. É um companheiro nosso aqui do Acre, acho que honrou o nome do Acre, lá exercendo a liderança. Foi um ano mais difícil. Eu não tenho dúvida que talvez tenha sido o ano mais difícil para a bancada do PT. Nós tivemos aí o governo da presidenta Dilma sendo literalmente sabotado ao longo desse período, o Eduardo Cunha literalmente colocando a pauta conservadora e de fato, buscando isolar a bancada do Partido dos Trabalhadores, e finalizamos o ano com a abertura do processo de impeachment. Então, foi um ano de muita dificuldade para o Partido dos Trabalhadores. E o deputado Cibá Machado cumpriu bem esse papel. Agora, com o deputado Afonso Florencio, a gente espera que, de uma vez por todas, a gente possa enterrar essa questão do impeachment, de uma vez por todas, a gente possa tirar essa sangria que é a crise política, esse movimento que está sendo feito. Eu não vi até hoje a oposição apresentar uma agenda de propostas para o país. A agenda da oposição tem sido desestabilizar o governo e procurar derrubar o governo através do impeachment. Então, eu acredito que agora, com a chegada do Florencio, nós vamos, de uma vez por todas, acabar com essa crise política e vamos trabalhar a pauta que tem que ser trabalhada da reforma tributária, da reforma do presidente Eduardo Cunha. Do crescimento econômico. O processo contra o presidente Eduardo Cunha voltou a estaca zero no Conselho de Ética. De onde é que vem tanto poder para ele conseguir manobrar e conseguir se sobressair diante dos demais? Olha, Rogério, essa é uma situação que está deixando todos nós que fazemos parte do Conselho de Ética muito aflitos, porque a população está cobrando que a gente vote. Nós estamos votando tão somente a admissibilidade, se o presidente Eduardo Cunha ele vai ser processado ou não